frente. Então, assim, vocês estão participando de um curso que ele é inovador, né? E estar com vocês, para mim, assim, é uma alegria imensa. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, mas são poucos, tá, gente? Eu prefiro mais conversar com vocês, quero que vocês também coloquem aí situações para a gente compreender, né? Nem sempre a gente consegue lidar com algumas situações e também tudo bem, né? Porque nós precisamos sempre lembrar que nós somos seres humanos, né? E o outro também, né? Assim, a gente é e o outro também, né? Isso a gente não pode esquecer, né? Que gentileza e respeito a gente tem que carregar no bolso, não tem jeito, tá? Então, vou compartilhar aqui para a gente iniciar. Vocês veem minha tela? Só não está... Sim, senhorita. Deixa eu colocar em modo de Sim. apresentação. Agora sim. Então, vamos falar sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, né? Começo com uma conceituação aí, né, de forma mais geral. Essas informações que eu coloco aqui ainda são do Daniel Goleman, depois eu vou falar para vocês que tem outros estudos recentes, né, que eu ainda estou estudando, inclusive, né? Por isso que eu não trago já para vocês, porque eu estou pesquisando sobre isso. Então, lá pelo livro, né, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né, lá de 1995, que ele publicou, enfim, já tem várias edições, né, depois desta, ele coloca, né, a inteligência emocional como a capacidade... Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, Pro, estamos. Como a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e dos outros, possibilitando uma forma mais efetiva de lidar com as emoções. Eu lembro que, eu acho, não tenho certeza se eu consegui fazer isso com o pessoal do primeiro semestre, quando eu dei aula, de usar o filme Divertidamente, né, que fala sobre as 5 emoções principais, né, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, né, que são as nossas 5 principais emoções, né? Toda essa animação, para quem não assistiu, assista, porque eu acho que é bem interessante para vocês perceberem de que forma que as emoções agem, né? Dentro da nossa mente, né? Eu brinco que às vezes tem aluno que me responde assim, que não está bem, fala assim, meus divertidamente está tudo maluco. Eu acho massa, né? Porque as emoções não estão equilibradas, né? E que a gente precisa de todas essas emoções, mas a gente precisa manter o equilíbrio, tá? E aí, para gerenciar bem as emoções, né, a gente precisa de alguns critérios, digamos assim, né? Primeiramente, o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que faz mal para a gente, o que faz bem para a gente. E eu sei, e isso eu fiz, inclusive, faço em sala de aula até hoje, né? Que às vezes a gente não sabe quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos. E isso não é só fazer lá a entrevista de emprego, isso é para a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, que a gente sabe o que faz bem, quando a gente não está bem, a gente sabe para onde correr. Se a gente sabe quais são os nossos defeitos, a gente consegue reconhecer quando a gente não está sendo, de repente, respeitoso, gentil com alguém, né? Que a gente precisa parar, voltar, né? A resiliência, né? Então, assim, o autoconhecimento é o primordial, né? E como lá no conceito falou, a inteligência emocional tem a ver conosco e com os outros. E aí vem a empatia, né? Eu sei que muitas pessoas falam, reconhecer a emoção do outro, mas não é só isso, né? O outro, ele tem uma série de experiências, ele vem carregado, né? Ele tem lá a caixinha dele, assim como nós temos a nossa caixinha, né? Então, entender, né? Perceber, né? Quando o outro não está bem, quando o outro está preparado para ouvir, de repente, um feedback, né? Ou se não está preparado, então, de repente, eu posso adiar um pouco aquele feedback, né? Motivação, falando aí um pouco de motivação, no próximo slide eu vou até entrar um pouco mais sobre, né, para falar sobre isso. Por quê? Porque eu posso incentivar vocês a irem para o curso, né? O pessoal da manhã não sofria tanto, né? Era 7, né, nossa aula, né? Era 7h40, né?
Então, para vocês estarem lá às 7h40, eu realmente incentivá-los, mas estava só quem tinha a motivação, né, a automotivação para estar naquele lugar às 7h40. Ah, mas era só ligar o computador porque a maioria continuava dormindo. Não continuava não, porque eles participavam bastante da aula, né? É claro que talvez não tivessem tomado café, ou estavam tomando café enquanto eu estava falando, mas eles tinham uma motivação para estar ali. E agora eu vejo eles aqui no quarto semestre, né? Faltando só mais 2 aí para se graduarem. E essa é uma grande alegria, porque de alguma forma eu consegui incentivá-los, mas a motivação é deles, né? Assim como a motivação de acordar todo dia é nossa. E às vezes nós não estamos bem emocionalmente, e aí lógicas que a gente precisa procurar psicólogo, psiquiatra, né? Não é só querer, né? Não é só uma questão de aquela pessoa não está bem porque ela não sabe quais são suas qualidades. Não é bem assim também, né? Relacionamento interpessoal. Eu preciso me relacionar com os outros. Nós todos, né, gente? A gente trabalha junto, a gente estuda junto, a gente vive junto. Ninguém vive sozinho, trabalha sozinho. Pode ter certeza que, por exemplo, né, na pandemia, quem morava sozinho foi eu tive notícias de pessoas que moravam totalmente sozinhas, que deixaram de morar sozinhas, voltaram a morar na casa dos pais, né, durante a pandemia, porque não queria mais ficar sozinho, né? Porque assim, ficar sozinho o tempo todo faz mal também, né, gente? A gente precisa se relacionar, né? A gente precisa ouvir o outro, né? Saber notícias do outro, né? Ajudar, apoiar o outro. A vida, né, a gente não vive sozinho, a gente convive, né? E o controle emocional, né? Quando a gente está lá, começa lá no autoconhecimento, se eu tenho esse controle emocional, eu sei, se eu tenho, desculpa, se eu tenho autoconhecimento, eu sei quando algo vai me irritar. E aí ali eu sei como controlar a minha emoção. Agora, se eu não me conheço, é muito fácil eu ir lá e dar uma patada, né? Vou falar de forma mais clara, né? Isso acontece, né? Há nem um mês atrás, eu perdi a paciência com um funcionário meu, hoje eu sou diretora, nem falei sobre meu currículo, né, o que eu faço, perdão. Depois, no final, eu falo. E eu tenho 2 funcionários que são subordinados a mim. E um deles, já há algum tempo, né, já vem assim, fazendo algumas coisas que falou, poxa, sento, converso, sento, converso, sento, converso. Aí chegou num dia que ele, enfim, e aí eu perdi totalmente o meu controle emocional e falei, gritei. Eu acho que foi a segunda ou terceira vez na minha vida que eu gritei com alguém no meu ambiente de trabalho, né. Isso porque eu tenho aí quase 30 anos de trabalho. Mas é o momento, né. O momento que você está e naquele momento eu não estava bem, né, e aí perdi, infelizmente, né. Mas depois voltei né, na hora você faz e fala: "Meu Deus, o que que eu fiz?". Na mesma sequência, né. Aí fui, chamei, pedi desculpa, sei que nessas questões não tem muitas desculpas, mas só para também não deixar, né, que essa situação prevaleça, né, porque eu estou falando de relacionamento interpessoal, eu estou falando de gestores coordenado, né, e eu sempre deixei as coisas muito autônomas, né, eu nunca deixei que, só porque eu sou a chefe eu tenho que mandar, né, a gente sempre trabalhou de uma forma ali igual, e naquele momento e aquilo eu acho que eu sofri muito mais que ele, podem ter certeza disso. Sofri, 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 tratei na terapia, tá? Porque é bom fazer terapia, viu, gente? E faço terapia há anos, né? E aí, continuando aqui, já comecei a contar dos casos de trabalho, né? E aqui eu coloquei dois universos, né? Então, a questão da gestão do tempo, né? De que forma que a gente consegue gerir o tempo, né?
E por que que precisa de tanta inteligência emocional para a gente conseguir gerir esse tempo. Se vocês não estão equilibrados, né, com controle emocional ali calibrado, digamos assim, a gente não consegue gerir o tempo. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, não termina o que a gente tem para fazer, né? Começa várias atividades e não termina. Quando a gente está bem, o que que a gente faz? Checklist, né? Já ouviram falar disso? Eu falo porque no primeiro semestre acho que eu falei bastante de checklist, né? Para os alunos de secretariado e para nós, né, profissionais de secretariado, checklist para tudo, né? E o cérebro, ele entende o checklist, olha que bacana, né? Quando você vai lá, faz uma lista ali de tarefas, conforme você vai dando check do ladinho ali, o cérebro está entendendo, olha, ela está evoluindo. E a gente vai ficando, né, equilibrado emocionalmente, feliz de estar cumprindo com as nossas tarefas, né? Melhor não riscar, né? Porque tem gente que risca. E o melhor mesmo é o check, porque o riscar é como se você estivesse tirando, e na verdade você não está tirando, você realizou a tarefa, né? E o nosso cérebro, ele reconhece tudo isso. E aí eu já vou passar do cérebro, né, para a afetividade, ainda vou falar mais um pouquinho, mas a questão da afetividade. Por que que eu estou falando de afetividade nesse momento? Comecei falando lá sobre o Daniel Goleman, e hoje a gente tem alguns outros autores que falam que a gente não consegue desenvolver sozinho realmente, né, a inteligência emocional, como o Goleman falou. Que o Goleman ele fala, né, tem lá o que a gente precisa ter autoconhecimento, precisa ter empatia, relacionamento interpessoal, mas que isso nós sozinhos desenvolvemos. E existe hoje alguns autores, pesquisadores, que estão buscando e comprovando que, na verdade, a gente depende de alguns controles do cérebro, né? E aí a gente começa a entrar na neurociência afetiva, tá? E aí foi o que eu falei, que eu ainda estou estudando. Em outro momento, me convide, me chame, eu vou, tá? Para a gente falar sobre essa questão da neurociência afetiva. Né? Porque assim, e isso eu já tinha percebido há algum tempo atrás, que às vezes não depende só da gente, né? Eu falo da terapia porque a terapia faz bem, especialmente quando a gente fala de autoconhecimento, a terapia é o nosso é algo que a gente consegue realmente se conhecer, porque o psicólogo vai devolver o que nós somos, né? Não é um amigo dando um conselho, né? Porque eu sei, eu nem falo isso para vocês, porque vocês são de uma geração que já entende a terapia como algo necessário, né? A minha geração, eu quando comecei a fazer terapia lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, falavam que terapia era coisa para louco, né? Hoje vocês já sabem que é necessário, que as pessoas precisam realmente, né, fazer terapia, ter acesso, pelo menos em alguns momentos, né? A gente tem uma série de fatores emocionais que a gente precisa tratar, né? E aí agora essa questão tem esses estudos sobre, né, da neurociência sobre a questão da neurociência afetiva. E quando a gente fala de afetividade, vocês possivelmente, quando eu falo de afetividade, vocês devem pensar em algo positivo. Sim ou não? Com certeza, sim. Com certeza sim, olha só, então vamos lá. Se a gente pensar que a afetividade vem de você afetar o outro, eu posso afetar de forma negativa, não posso? De repente, com uma atitude que eu tive. A palavra em si, ela é positiva, mas se a gente for estudar a questão da afetividade, eu posso afetar o outro de uma forma negativa, né? E a pessoa ficar marcada com aquela questão negativa, né? Então, quando a gente fala de afetividade, eu não estou falando só de carinho, porque eu posso marcar o outro ruim, né? E aí, quando eu falo de motivação, né? A motivação, ela está intrínseca, está dentro de mim, então eu sei que eu preciso levantar cedo, e ela está extrínseca, porque eu preciso conseguir um trabalho,
porque eu preciso, enfim, né? Então, pensando, né, na questão da afetividade e da motivação, a gente sabe que elas têm, né, dois lados, né? Então, tanto positivo quanto negativo, né? Então, a motivação também pode... Só um minutinho. Deixa eu só ativar o mudo. Pronto. Nossa, a voz queria ir embora. Eu falei, não vai embora agora, não? E aí, né, deixa eu voltar aqui, que eu acabei indo para frente. Mas vamos deixar assim. E aí, os casos no ambiente de trabalho. Eu vou contar 2 casos meus, e aí depois eu gostaria de ouvi-los. Né? Não sei se tem alguma coisa aí no chat, depois a gente... queria abrir o microfone mesmo, tá, gente? Para ouvir de vocês, para ver de que forma que vocês lidaram, o que vocês têm de... Que é isso, quando ele, né? Se você reconhece que você não teve, você também está se conhecendo, né? Então, eu vou contar aqui 2 casos meus, né? Desculpe aí os meus alunos que já conhecem algumas dessas histórias, mas eu pego 2 histórias da mesma empresa, né? Eu estou há 11 anos no Centro Paula Souza, hoje eu sou diretora acadêmica e professora. Antes de entrar no Centro Paula Souza, eu trabalhava com exposições culturais, né? Numa empresa que fazia exposições culturais, então exposições de arte no geral, né? Pintura, escultura, arte urbana, e lá era sempre, eu brincava que era uma panelinha de pressão, porque a gente trabalhava muito, né? Então, assim, eu estava disponível 7 dias na semana, 24 horas por dia, sem feriado, então, assim, era um trabalho realmente puxado, e a gente vivia no estresse, né? Porque trabalhar dessa forma já é estressante, porque você não descansa direito, né? Às vezes a gente tinha obras que eram de fora do país, então para você conseguir conversar com as pessoas, então era fora do horário comercial que a gente está acostumado, então já era um ambiente realmente de panela de pressão, e é onde eu aprendi muito, 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 muito. E naquela época, a minha diretora, que hoje também fez vários... ver a vida também de outra forma, né? Porque a gente começa a ver a vida de outra forma, não só para o trabalho, quando acontece alguma coisa, né? Quando o nosso corpo manda uma mensagem, né? E o nosso corpo adora mandar mensagem para a gente que não percebe, né? Que as coisas não são assim, que não vale a pena, né? E aí, nesse dia, a gente estava conversando sobre alguma exposição, não lembro bem porquê, e eu estava discordando, né? Porque, assim, eu sempre tive abertura nas empresas que eu trabalhei para dar as minhas opiniões sobre os projetos que a gente estava fazendo, né? E aí eu não lembro bem o porquê, mas eu sei que eu fiquei muito brava, assim, falei, vou pedir demissão e vou embora. Só que ao invés de fazer isso, eu peguei minha bolsa e saí, sem falar nada para ninguém. Desci, embaixo do prédio tinha um café, fui tomar um café e ver o trânsito. Pensa, você está nervosa, vou ver o trânsito. E tomar um café, que é muito bom, né? Vou degustar o meu café, vou pensar na vida, vou ver se é isso mesmo que eu quero, que é pedir demissão. E a minha chefe ligando. E aí, quando eu lembro desse momento, eu lembro que uma amiga minha uma vez falou para mim, né? Logo que estreou aquele filme O Diabo Veste Prada, eu já trabalhava nessa empresa. E ela falava, você precisa assistir esse filme. Você precisa assistir esse filme. Eu falei, mas por que? O que tem? Falei assim, você precisa, vai assistir, depois a gente conversa. E aí, eu percebi que eu tinha me tornado uma Andrea, Emily total, né? Que a gente não percebe, que a gente não dá valor, né?
a determinadas circunstâncias. E naquele momento ali no café, minha chefe ligando, eu acho que eu queria estar em Paris para poder jogar meu celular no chafariz, sabe? Não sei se todo mundo aqui assistiu o filme, mas se não assistiu, mais uma dica, né, para vocês assistirem. E aí, uma hora eu atendi. Eu falei, eu preciso atender, né? Eu preciso retornar. Ela, onde você está? O que aconteceu? Gritando. Eu falei, não, já estou subindo. Aí eu subi, sentei, falei, olha, a minha vontade era pedir demissão. Ah, você tá maluca, gritando. Ela gritando, o gritar dela é muito italiana também, né? Porque ela tinha um sangue italiano absurdo. Ela falava gritando normal. Mas como assim? Não sei o quê. Eu falei, não, eu não estou concordando, não está legal. Ela, não, mas o que está acontecendo? A gente foi, sentou, conversou e terminou as duas rindo, né? Então eu precisava naquele momento sair daquele ambiente. Se eu tivesse ido conversar com ela, se eu tivesse atendido a primeira vez que ela a minha jornada ali de quase 6 anos tinha durado 2, 3 só, né? Então, às vezes a gente precisa realmente, né? Quando a gente percebe que você vai passar do ponto, a gente precisa voltar, né? A resiliência, né, gente? Que tem também a ver com a questão da inteligência emocional. Então, a gente precisa dar um passinho para trás, respirar, para voltar ao estado natural e ver aquela situação no nosso estado natural. Porque se a gente não vê no nosso estado natural, né, a gente acaba passando do ponto. E isso não é só para raiva, tá? Isso também é para alegria. Quando a gente está muito alegre, às vezes a gente também acaba tomando decisões erradas, né? Inclusive no ambiente de trabalho, a gente acaba falando sim para tudo, né? Naquele dia lá que caiu o aumento, ou caiu o pagamento, tá todo mundo feliz, né? Então aí sai dizendo sim para tudo. Você não sabe nem ali, se esqueceu que você tem ali uma listinha de coisas para fazer, né? Então a gente precisa tomar cuidado quando também a tomada de decisão não pode ser influenciada por nossas emoções, né? No caso também dessa empresa, não que nas outras não tivesse, é que eu acho que essas têm mais, que são mais emblemáticas, né? E aí vai envolver linguagem, né? Que eu acho que é super importante também para vocês. Eu tinha nessa empresa, em alguns momentos, além de ser, né, a assessora executiva da diretora, dona da empresa, eu acabava auxiliando ela em produções. Então eu ia para o Rio de Janeiro, para Brasília, para ajudar, para acompanhar quando a gente estava com muita exposição acontecendo, né? E aí tinha essa exposição no Rio de Janeiro e eu que estava como responsável, né? Então fui junto com os montadores para a gente montar a exposição, tudo. Tinha o curador ele, para quem não sabe o que é um curador, né? É quem escolhe as obras de determinado artista para uma exposição, né? Com todo um histórico, né? Então ele quer contar uma história sobre aquele artista e ele escolhe as obras para contar aquela história. E esse curador era um curador que tinha tido contato, inclusive, com o artista, até o falecimento do artista, tudo. Então, assim, era super emblemático, era um curador super importante, francês, né? Ele falava inglês perfeitamente, né? E era como nós nos comunicávamos. Mas a gente sabe, e vocês devem, né? Tem curso de francês, vocês sabem que a cultura francesa, né, para falar outras línguas é mais difícil, né? Mas ele era um fofo, super educado, um gentleman, né? Estávamos assim num relacionamento maravilhoso. Só que aí deu um problema, né? Não com as obras, mas com o catálogo que a gente fazia dessas exposições. Não ficou da forma como ele queria, nas cores que ele queria. E aí essa pessoa começou a ficar nervosíssima, porque a gente trouxe o mocap, né? Eu coloquei uma pessoa, porque ele já estava, na verdade, preocupado com o catálogo, porque ele queria determinadas fazer ali algumas considerações antes de ir para a impressão, como já estava chegando o dia da exposição, estava super preocupado. Eu falei, não, fica tranquilo, que assim que ficar pronto lá o mocap, né, que a gente chamava, do catálogo na gráfica, alguém vai entrar no avião e vai trazer aqui para a gente, que era o mais rápido, né, naquele momento, né? Isso foi em 2010, tá?
o mais rápido para chegar era alguém pegar a ponte aérea e entregar para a gente lá. E aí a gente tinha outros funcionários na empresa, e um dos funcionários pegou o mocap e levou lá para a gente no Rio. Quando ele pegou esse mocap, ele gritava. Acho que eu nunca vi alguém gritando na minha frente tanto, 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 tanto. E eu tentando acalmar. Falei, esse é um mocap, veja direitinho. Não, mas eu já tinha falado que era assim, já fizeram errado, já não sei o quê. Tudo isso em inglês, tá, gente? Pense. Pense numa discussão em inglês. E ali eu consegui, como eu já sabia que ele estava muito preocupado com essa questão do catálogo, como ele estava muito... era algo que para ele era muito importante, então, quando eu vi que ele ficou nervoso, que não era o que ele queria, eu consegui me controlar. Então, ele gritava, 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 e eu consegui me manter calma. Porque se eu não me mantivesse calma, a gente teria muito mais problema, né? Então, eu fui tentando acalmar ele, né? De uma forma que entendesse que era um mocap. E aí ele pedia pela minha chefe, né? Porque como deu errado, ele, não quero mais falar com o assistente, eu quero falar com quem manda. Aí eu liguei para minha chefe conversou com ele. E aí ele foi ficando calmo, né? E é engraçado que os montadores das obras, que sempre trabalharam muito comigo, eles falavam, o que ele está falando? Ó, se ele começar a gritar muito mais com você, eu vou bater nele, hein? Falei, calma, gente, calma, não entra na pilha não, que tá tudo bem, tá tudo sob controle. Ele gritando e eu super calma, os meninos não aguentavam, como assim ela não vai revidar? Mas naquele momento eu consegui, e por isso que eu trago sempre esse momento, né? Quando a gente... Se eu entro no desespero junto com esse curador, possivelmente tinha dado aí um problema quase que diplomático, né? Porque nós éramos contratados, né, do Banco do Brasil, porque era no Centro Cultural Banco do Brasil, ele era francês, então tinham várias pessoas. Se eu perco também o meu controle emocional naquele momento, né? Isso penalizaria, inclusive, a agência que eu trabalhava, né? Então, eu guardo isso, né? E aí ele ficou calmo, depois ele pediu 1 milhão de desculpas para mim, mandou chocolate, explicou. Eu falei, eu sei que você está preocupado, eu sei que você quer o melhor, por isso que eu me mantive normal, né? E ele tinha alguns cursos que ele daria, né, depois da abertura da exposição, mas foi um momento que teve uma chuva no Rio, assim, absurda, que fechou o aeroporto, tudo ficou alagado. Ele permaneceu no hotel, eu tive que remarcar voo, acabou não dando curso, mas ele ficou tranquilo, né? Porque quando eu vi que eu falei, vão ter que cancelar os cursos, porque as pessoas não têm como chegar, né? Eu falei, eu vou ter que dar essa notícia para ele. Aí sabe quando você já vai com medo? Mas ele foi super, ele falou, não, eu entendo perfeitamente, estou vendo as notícias aqui, tudo bem, né? Enfim, então, esses 2 casos que eu queria aí compartilhar com vocês, agora eu quero que vocês compartilhem de vocês. Se alguém quiser falar, eu não sei se tem alguma coisa no chat. Meninos, me ajudem. Acho que eu consigo abrir o chat, consigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Só um comentário que eu queria fazer por cima em relação a uma coisa que a professora falou, que a gente, mesmo perante a alegria, a gente não pode tomar decisões precipitadas, porque a alegria, por mais que seja um momento ali perfeito, na hora, ela pode impactar negativamente a sua vida perante a situação que você, aliás, mediante a decisão que você tomar. Tanto que existe uma frase muito, muito antiga, não sei se alguém já viu, já conhece, eu não lembro quem que falou, que a frase basicamente consiste em dizer que não devemos falar coisas quando estamos bravos, que realmente você pode falar alguma coisa que você vai se arrepender, e não devemos tomar decisões quando estamos muito, muito alegres, fazer promessas quando estamos muito, muito alegres. Porque quando a gente está alegre,
tá tudo mil maravilha. Ou seja, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que pode influenciar, a gente faz promessas mediante uma situação que tá ali, tá favorável, mas a gente realmente não sabe o dia de amanhã. E quando a professora falou isso, né, de quando a gente recebe o salário, fica todo mundo feliz, quer gastar, mas a gente esquece que a gente tem um compromisso, a gente tem uma responsabilidade maior e que por isso a gente tem que se conter. E é meio difícil quando você é uma pessoa que é um pouco impulsiva, porque a impulsividade leva você a 3.500 situações que você não quer vivenciar. Você vence ali na hora, você fala o que você quer ali na hora, você compra ali depois, mas a conta chega, né, para todo mundo. Então, quando você é muito impulsivo, você acaba não tendo esse controle. Por isso que é realmente muito importante essa questão da inteligência emocional em absolutamente todos, todos os setores da nossa vida, trabalho, relacionamentos interpessoais, com família, porque você tendo essa inteligência, você evita muitas situações, assim, que podem ser desagradáveis, que podem te desgastar, e ninguém quer se desgastar. É uma coisa, assim, que dói na alma, realmente. Então, quando ela falou em questão a parte da terapia, gente, sério, foi tudo, porque realmente nós vivemos um século onde eu realmente acho que todo mundo precisa. Todo mundo, independente, porque a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa saber o que nos afeta, o que não nos afeta, o que nos faz bem e o que não faz. Então, inteligência emocional hoje em dia virou tudo, né? E a gente consegue sim isso, eu acredito, através de terapia, porque é nela que a gente conhece, acaba tendo autoconhecimento. E às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. É só um achismo. E quando você ingressa nesse mundo de terapia, inclusive eu já quis muito fazer, ainda quero, você vê que você só sabe 5% de você. Verdade. Concordo totalmente. Ai, pronto, tô tentando pensar em alguma situação do trabalho que eu já vivenciei, mas não tá me vindo nada, sabe. A Eh, gente tem mais gente aí, pessoal, pode abrir o microfone, câmera, por favor, sintam-se à vontade. por favor, eu não quero So ficar só falando aqui de teoria, disso, daquilo, eu quero ouvir vocês para a gente conversar e trocar. sobre essa questão do autoconhecimento, comentaram aqui que da seleção é muito comum pedir para citarmos nossos pontos fortes e frágeis, e é difícil da gente encontrar essa resposta. Por isso que é importante essa questão do autoconhecimento, tanto na área profissional e na vida. Eu já tive uma Exatamente. situação na área de trabalho que um dia a minha a minha chefe, ela começou a agir de uma maneira muito estranha comigo. Só que naquela época eu já tinha iniciado também terapia, já tinha uma noção que às vezes a pessoa também não tá bem e eu não posso interferir isso nela. E aí eu entendi, deixei passar, aí passou alguns dias eu descobri que fizeram um grupo para falar mal dela, e nesse grupo tinha um menino com o mesmo nome que o meu, Hugo. E aí nos prints que mandaram para ela, tava lá escrito Hugo, ela pensou que foi eu. Aí eu conversei com ela tudo e aí ela viu também que foi uma situação, lógico que para ela foi muito ruim aquela situação também, imagino como ela ficou. E aí eu também percebi que imagina se no dia eu fosse falar alguma coisa com ela ou tal, toda a situação que poderia ter causado naquele momento. E aí também é importante a gente reconhecer que o outro também tem os seus momentos, seus altos e seus baixos e entender isso e deixar para um outro momento quando a pessoa estiver melhor para conversar e deixar as coisas a par de tudo, né, tanto na vida pessoal e na profissional. Perfeito, Hugo, perfeito, né? Essa questão de ser a resiliência, né? E Sim, não conversar quando a pessoa não está preparada para ouvir é a dica máxima, né? sim. Vamos lá, Ai, pessoal, cadê deixa eu fa vocês? pronto, deixa eu fazer um comentário em cima disso, que gente, a gente vai falar sobre inteligência emocional e sentimento, eu me empolgo. Que você acabou de comentar a frase: "Não conversar quando a pessoa não está preparada". Gente, isso é muito, muito, muito real. Tem uns 2 anos, acho que faz 1 ano, 1 ano mais ou menos, eu tinha passado por uma situação e enfim, tipo, estava me machucando muito, e eu estava tomando umas decisões que estavam me machucando ainda mais. E eu sabia disso. E eu tenho meu anjo da minha vida, chamado Marcela, minha melhor amiga, e ela falava: "Posso dar minha opinião?" Eu: "Não", porque eu sabia que a opinião dela era um tapa na minha cara,
que eu não estava preparada para ouvir naquele momento. Aí falava: "Não, deixa sua opinião para você". E passou-se alguns meses, e aí eu falei: "Nossa, Má, agora que eu pensei, né, eu fiz assim, assim, assado, eh, agora eu percebi o quão meio lelé da cabeça eu estava por ter tomado essa decisão. Então, agora que você já melhorou", aí foi o momento que ela deu toda a opinião dela, porque foi o momento que eu já tinha superado tudo que tinha para superar, que eu já tinha me autoanalisado, ela falou assim: "Cá, você fez assim, isso te causou isso". Então eu tive a inteligência, graças a Deus, de não ouvir a opinião dela quando eu não estava bem, e mesmo quando ela foi me dar essa suposta opinião, ela ainda falou com um jeitinho, sabe, ela não deu aquele tapa na minha cara, ela foi falando com calma e, é sério, você sair de situações que podem te causar qualquer estresse, qualquer coisinha, assim, que não vai te fazer bem, pra mim, juro de verdade, se tornou o ápice da minha maturidade. Conforme eu ainda sou uma jovem adulta, tenho 21 anos, ainda tenho muita coisa para Tá muito amadurecer. jovenzinha, tem muito ainda que aprender, muito. No momento em que eu me vi saindo de situações que não me faziam bem, eu falei: "Nossa, eu acho que eu comecei aqui a ter um pontapé inicial de maturidade que foi, assim, gratificante para mim". É uma coisa que eu quero muito atingir, de verdade, porque 21 anos, gente, a gente pelo menos, eu acredito que a maioria aqui, pelo menos o pessoal que faz no meu curso, todos muito novos, 18 anos, 19, então são muito novinhos, Bebê. então todo mundo, inclusive eu, tem uma caminhada, e essa caminhada não vai ser fácil, nunca foi, mesmo a gente quando a gente era menor, a gente tinha certas, vamos lá, não é dificuldade que eu tô tentando procurar, é aquelas coisas que não agradavam a gente, mas que, assim, a gente tinha que engolir de todas as formas. Isso vai existir em todas as fases da nossa vida, sendo criança, sendo adulto, adolescente, idoso. Você tem uma coisa que a gente vai ter que engolir, mas se a gente saber lidar com isso, fica mais fácil. Então, respeitem o seu próprio ser e não invistam em coisas que podem te causar algum desconforto. É isso que eu tinha para dizer agora. Muito bem, Camila. Mais alguém quer comentar? Quer contar algum caso que passou? Isabela, você quer falar? Eu não estou te ouvindo. Pessoal que está participando, pode enviar pergunta no chat também, se quiser abrir o microfone para falar Pode um abrir o pouco. microfone mesmo, Hugo. Pode mandar abrir o É, microfone, quero ouvir vocês. Tem mais alguns milhares de casos. Se vocês quiserem, posso continuar falando. Mas queria ouvir vocês também, que eu acho que essa troca que é bacana, né? Tem 27 participantes, não sei se tem profissionais já formados, né, presentes na sala, que queiram falar também, colocar. Pro? Meu Deus, meu áudio, socorro. Eu acho que a gente está com a presença da professora Maria Luísa. Eu vi aqui Maria Luísa, eu imagino que deva ser a professora. Não sei se estou certa, se estou enganada. Mas se for professora, eu adoraria ouvir alguma coisa dela. Ela aposto que ela também deve ter alguma experiência que seria muito bacana da gente ouvir. Eu acho que é a professora, mas eu não tenho certeza, porque ela tá sem foto aqui. Tá me ouvindo? Vou ver se não. Na verdade, eu acho que ela saiu. É, e ela colocou, na verdade, ela já, eu estou vendo agora o chat, ela falou, né, que em processo de seleção é muito comum pedir para estarmos nossos pontos fortes e frases. É muito difícil encontrar essa resposta se não nos conhecemos. E é isso, né? Não dá para a gente ter os pontos fortes e fracos só para dizer lá na entrevista. O ideal é que a gente realmente diga quais são os pontos fortes e fracos, né? Claro que não falando, por exemplo, ponto fraco é preguiçoso, né? A gente está numa entrevista de emprego, né, gente? Então, vamos achar mais ponto frágil aí, para deixar o preguiçoso para lá.
Mas falando ainda dessa questão de entrevista, né, de ponto forte, de ponto fraco, quando a gente vai para uma entrevista, a empresa está procurando um perfil. Então, não adianta a gente ir lá e mentir os pontos fortes e fracos, porque ela está buscando um perfil. Você pode acabar ali, né, mentir e se encaixar no perfil, só que você não vai se manter na empresa, né? O Goleman já falava isso, né, que o QI, né, que a parte técnica é o que faz a gente ingressar no mercado de trabalho. Só que é o coeficiente emocional, né, a nossa inteligência emocional que nos faz permanecer naquele trabalho. Se a gente não tiver equilíbrio emocional, se a gente mentiu ali em algum dos nossos pontos fortes ou frágeis, isso vai ser cobrado em algum momento e a gente não vai se manter nessa empresa, né? Por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante a gente ter o nosso controle emocional, né? Hoje as empresas elas já estão buscando pessoas que tenham o equilíbrio emocional e treinando para determinadas atividades, porque é mais fácil eles treinarem as partes técnicas do que as soft skills, né, gente? Então já está mudando aí um pouquinho. Aproveitando, gente, a professora tá falando, eu vou pegando o embalo, eu vou falando junto. Que você falou referente ao equilíbrio. Eu lembro que esse ano, esse mês, na verdade, eu vou fazer um ano na empresa que eu tô. E quando eu entrei no ano passado, em novembro, eu era uma péssima funcionária. Juro. Muito, muito ruim. E meu chefe, obviamente, como o papel de trabalho dele, ele me cobrava, ele pegava no meu pé, ele me dava N críticas de uma forma assim construtiva para que eu fosse melhorar. E teve um dia que eu lembro que eu não aguentei e eu comecei a chorar, eu comecei a chorar naquele momento. Eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, não dá, eu vou pedir demissão. Eu não tinha nem 3 meses de empresa, mas eu não estava aguentando, eu não tinha 3 meses. Mas isso por quê? Eu tinha 70% a melhorar, vai. Dos meus 100%, 30% dos quesitos eu era boa, 70% eu tinha que melhorar. E, gente, sério, eu chorava, eu chorava. E aí um dia eu conversei com um colega de trabalho, ele falou: "Não, eu vou te ajudar". E aí ele foi me treinando, ele me passou tudo que ele sabia, o que eu não sabia. Por exemplo, eu fazia, ele era muito filho da mãe comigo. Ele bagunçava tudo e falava assim: refaz. Eu errava, refaz. Eu errava e refaz. E ele me fazia refazer, me fazia refazer. E até que um dia, realmente, eu fiquei boa. Hoje em dia, eu vou fazer um ano de empresa. Meu chefe conta comigo para absolutamente tudo. E se eu tivesse desistido naquele momento em que eu tive um desequilíbrio emocional de não estar aguentando aquela pressão, assim, eu não seria mais no meu emprego. Eu gosto muito do meu trabalho. Com o meu trabalho, com as minhas coisas, pago meus mimos, meus chocolatinhos, que é muito necessário nessa vida. E eu falei, graças ao meu amigo e um pouco de inteligência emocional que eu tive, me mantive. E foi realmente uma das melhores coisas que eu fiz, foi me manter. Claro que não pretendo ficar lá para sempre, mas, sério, eu gosto muito de trabalhar lá. Eu agradeço muito a Deus por estar lá. E, sério, foi uma gotinha, assim, de inteligência que me fez estar onde eu estou hoje. É gratificante para mim ter, mais uma vez, um momento de inteligência. Maravilha, Camila. Esse é um bom depoimento, né? Porque, na verdade, assim, naquele momento, você falou do choro, né? Eu lembrei quando eu aprendi sobre inteligência emocional lá em 1995. Não tinha lido o livro do Daniel Goleman ainda, mas me ensinaram que, assim, a secretária executiva tinha que deixar o emocional dela na porta da empresa. Quando ela entrasse na empresa, ela era outra pessoa. E aí eu me acostumei muito a isso, o que não é legal. Confesso que isso é a pior coisa que fizeram com a minha vida, né? Porque não tem como a gente ser duas pessoas. A gente precisa aprender a ter equilíbrio emocional, não a deixar as emoções fora. Porque senão na hora que der o problema, você vai chorar, né? Você vai demonstrar a fragilidade, não tem jeito. Por isso que a gente precisa buscar o equilíbrio sempre, né? Carmen, agora que eu vi aqui, né, tinha comentado, era que eu estava falando da terapia, falou terapia, yoga, meditação, oração, o que vocês quiserem para poder voltar àquele estado
né, de equilíbrio, que a gente chama, né, de voltar ao estado natural, que é a resiliência. Então, quando a gente ficou desequilibrado emocionalmente, se a gente sabe que não estamos bem, a gente tem terapia, a gente tem yoga, a gente tem meditação, a gente tem oração, a gente tem respiração, né? Tem uma série de descompressões para a gente poder voltar ao nosso estado natural, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Estou olhando o chat agora. Um monte de gente escreveu aqui. Sim, a Camila colocou. Quem nunca chorou no trabalho? Então, Valéria, a ideia é não chorar, né? Porque se a gente está equilibrado emocionalmente, a ideia é não chorar, né? É descomprimir, né, todo esse peso, sabe? Porque é um peso que a gente carrega, né? De alguma forma, né? Tem gente que corre 5 quilômetros para poder voltar ao estado natural. Eu estou bem longe de correr 5 quilômetros. Eu vou para meditação, vou para yoga, vou para oração, né? Vou para essas questões, né? Alguém mais quer falar? Gente, cadê vocês? Tem 26 A pessoas Isa na queria falar, só que ela não consegue arrumar mais o microfone dela. Isa, você consegue falar? Eu não ouço a Isa. Alguém está ouvindo a Isa? Eu tô vendo ela. Ela tá mexendo a boca, mas o som não sai. É isso. A Ela tá, Luana ela tá comentou falando. no chat, o home office ajudou nisso. Ninguém vê minha cara de desespero. O home office ajudou em muitas outras coisas, mas vamos falar já já de home office. Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Deixa eu ver se a Isa consegue falar. Fala, Isa. Tá muda. Eu acho que deve ser a configuração do som, porque tá com o microfone aberto, mas não vem o som. A Valéria colocou, hoje são mais, agora eu conto até 10, 20, 30. Hoje não mais, né? Olha, eu brinco, eu conto até 1000, viu, Valéria? Já sou. É que passa um tempo, você para de chorar. Já não tem mais lágrima pra chorar, gente. Juro, chega um tempo que, tipo, ai, você fica tudo bem, tudo bem. Gente, sério, quem trabalha com público, eu trabalho em um shopping. Eu já vi graças ao bom Deus, eu nunca pego nenhum cliente assim, grosso, grosso mesmo, de me fazer chorar. Mas eu já vi meus amigos lidando com cada cliente ou motoboy que eu penso, se fosse eu, provavelmente eu estaria chorando. Porque eu me conheço. Gente, eu choro por qualquer coisinha. E a pessoa que está comigo já tô chorando. Eu falei, gente, como é que pode Camila, um precisa negócio equilibrar essa desse? emoção aí. Se tá chorando muito, tem que equilibrar. E não faz mal chorar também, viu, gente? Por favor, hein? É para chorar, tem que pôr para fora mesmo, viu? Se não põe para fora, vira doença, né? Então, assim, a gente tem que saber o momento que a gente vai pôr isso para fora, né? Porque senão a gente realmente fica taxado como desequilibrado emocional, né? Acontece muito na minha empresa. Ai, meu Deus. Quero nem saber que empresa você trabalha, viu, Camila? Gimba, passe por lá. Nossa, eu adorava Gimba. Mas é no shopping, é isso? Isso, no Pátio Paulista. Se quiser fazer uma Ah, visitinha, pode ir lá. eu adoro papelaria. Imagina, professora. Assim, nossa, tem muita coisa bonita lá, mas não Mas vamos fugir sério do que no foco. Gim, sério que na Gimba é tão ruim assim? O pessoal é público, né? É o que eu É falo para público. vocês, gente. Eu falo para vocês, né? E aí eu espero que vocês também falem para outras pessoas. Respeito e gentileza não custa para ninguém, né? E todas as pessoas elas precisam começar a internalizar isso. Porque, assim, uma coisa é você tá ruim num dia. Poxa, eu não estava bem naquele dia e aconteceu isso, né? Mas outra coisa é sempre a pessoa estar naquele mau humor,
desinteligência, né, que falam, sabe? De estar ali toda hora enchendo a paciência ou desrespeitando, né? Então, assim, gentileza e respeito tem que ter, né? Deixa eu ver o que a Beatriz colocou. Lidar com o cliente é mesmo difícil. Estou trabalhando em uma doceria e teve uma vez que fui... Opa, peraí que passo... Volta aqui. Peraí. Alguém lê para mim, que agora travou. Ó, eu vou ler aqui, vou ler o da Beatriz. Lidar com o cliente é mesmo difícil. Estou trabalhando em uma doceria e teve uma vez que fui vender suco de R$ 1 e o cliente reclamou que estava caro. É preciso controle nesses momentos. Então, né? Depende que é caro para um, que é caro para o outro, né? Também, né? Não tô justificando o cliente, não, mas para você levar para a vida, porque às vezes a gente também pega o ranço, sabe? Estou falando na linguagem que vocês entendem. A gente pega a birrinha, sabe? E aí a gente não fica bem. Então, assim, a gente também precisa rever de que forma que a gente está lidando com as situações. Se a gente está lidando com essas birras, com esses ranços, né? Então, a gente volta para a gente, né? O outro é o outro, né? O outro sempre vai ser o outro. E a gente não... importantíssimo. Inteligência emocional, gente. A gente está falando da gente. O outro a gente está percebendo, mas a gente não tem ação sobre o outro. A gente pode causar uma boa impressão, a gente pode acalmar, mas a gente não tem ação sobre aquela pessoa. Vocês entendem? Que o outro é só o outro? Realmente. Frasinha de Facebook. Gente, eu adoro frases de efeito. Honestamente. É uma frase muito de Facebook, essa que eu vou falar, essa é aquela coisa. Somos responsáveis pelaquilo que dizemos, mas não por aquilo que o outro interpreta. Gente, é muita frase de Facebook, mas é muito verdade. Tipo, dependendo da pessoa, ela pode levar você falou para um jeito A e ela levou para um jeito B. Sim. Por isso que é sempre... Gente, eu prefiro 1000 vezes conversas presenciais, ou então até videochamada mesmo, porque eu consigo ouvir a entonação que a pessoa tá falando. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa tão normal, eu acho que a pessoa tá sendo grossa. Mas não, é só o jeito dela. Então é sempre aquela coisa de diálogo. Ou então, se você não gostou, você conversa. Pra mim, conversa resolve uns 85% dos problemas aí de relações interpessoais. E como a Isa tá sem o microfone e deu até um probleminha no chat, ela mandou uma mensagem para mim referente à questão de terapia, que ela disse que tá fazendo a terapia recentemente e a ansiedade dela tá diminuindo muito desde que ela começou a fazer. Então, é uma coisa que se deve investir. Saúde emocional é uma coisa que se deve investir muito mesmo, porque a gente pode falar, agora a gente tá bem, mas daqui pra frente. Exatamente. Tem momentos que a cabeça para de funcionar, que eu travo. Então, assim, invistam em terapia, é uma saúde, querendo ou não, é a nossa saúde emocional sempre. Então, não desgastem a saúde emocional que vocês têm, a sanidade que vocês têm, que não vale a pena. É isso, gente, é isso. E eu não estou conseguindo ler o chat, porque eu estou com um problema aqui com o meu mouse, que ele não está querendo funcionar. Estou tentando aqui ajustá-lo para ele funcionar e eu poder caminhar para a finalização. Mas tem 2 pessoas que colocaram coisas no chat que eu não consegui ver. Vocês podem ler para mim? Eu leio, Bru. É da Por favor. Jasmine. Inclusive, Jasmine foi nossa colega de classe. Nossa, tô muito feliz de ter ela aqui. E ela falou o seguinte: criar/desenvolver equilíbrio emocional no começo da carreira é muito importante, mas também muito difícil. São experiências novas, lidar com pessoas diferentes e atender todas as expectativas da empresa. É isso, né? É bem difícil, gente. E assim, vocês vão vendo que com o tempo a gente vai desenvolvendo. E não é que com o tempo, eu vou ser a pessoa mais equilibrada emocionalmente. Não, você vai aprender a lidar melhor. Só que se você não estiver bem naquele dia, tudo aquilo que você já aprendeu, que você já desenvolveu, que você já equilibrou, você vai acabar, de repente,
tendo uma atitude que você não teria se você estivesse bem, sabe? Como eu comentei aqui com o grito que eu dei com o meu subordinado. Então, assim, desenvolvo inteligência emocional há mais de 20 anos. No momento, eu não estava bem, né? E foi um erro, porque assim, eu precisava passar uma instrução para ele. E era uma instrução de algo que ele faz diariamente e ele não estava conseguindo. Aí aquilo, eu falei, não é possível, você faz isso todo dia, né? Então, juntou, né, eu não estar bem com uma questão profissional, e aí eu acabei gritando, né? Então, assim, por mais, assim, é para sempre que a gente vai desenvolver. E como eu falei para vocês lá no início, né, na questão da neurociência afetiva, isso ainda é estudo, mas tem algumas questões que ainda são cerebrais. Então, por mais que a gente tenha autoconhecimento, que a gente tenha empatia, que a gente tenha controle emocional, ainda assim a gente pode estar